Nesta edição do Agricultura BR, nós vamos falar sobre o mercado do milho e como que esse mercado tem vindo pressionado. Os preços estão mais baixos, o produtor tem visto isso. Isso tem sido favorável para quem precisa comprar, mas de muita preocupação para o agricultor brasileiro. Vamos falar também a respeito da semeadura da soja nos Estados Unidos, que atinge 35%, já pressiona bastante o mercado na Bolsa de Chicago. É um dos assuntos de hoje aqui no Agricultura BR. E vai falar também da volta da frente fria para o sul do Brasil. São os assuntos de hoje, entre os destaques aqui do Agricultura BR, que começa agora. Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o país, nesta terça-feira, dia 9 de maio. Que bom estar contigo, você que nos acompanha em todo o Brasil e países vizinhos, pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690, também pela Sky, em sistema digital e analógico. Você acompanha o Canal do Boi e estamos, claro, ao vivo na internet. Você acessa o nosso portal sba1.com ou canaldoboi.com e você tem as notícias, informações, destaques, entrevistas e muito mais por lá. Você ainda pode acompanhar o Canal do Boi e o Agrocanal ao vivo, toda a transmissão dos nossos canais e, claro, a agenda de leilões do SBA. Além disso, estamos também nas mídias sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Você acompanha ao vivo agora o nosso programa pelas mídias sociais. Se você é produtor brasileiro, está produzindo no Paraguai, trabalhando no Paraguai, se é produtor paraguaio, também tem a opção da Neo TV no Paraguai, TV por assinatura. Obrigado pela audiência de todos, obrigado por estarem conosco. E esta edição de Agricultura BR abre falando de milho, falando de soja, e o assunto de abertura é milho, e o milho aqui no mercado nacional. Nós temos visto o cenário de preços reduzir, uma situação já esperada, e mais do que isso, né? O milho vem com um avanço de comercialização muito baixo em relação aos últimos anos. Para falar a respeito deste mercado de milho e de soja também, eu vou conversar agora pela internet com Pedro Schiapatti, ele que é analista da G-Resource e participa conosco ao vivo pela internet. Pedro, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. E eu quero começar falando a respeito do mercado de milho, né? Os valores estão mais baixos, a oferta tem uma estimativa de ser muito grande, uma segunda safra recorde no Brasil, e a demanda não tem mostrado muito as caras. Como é que você avalia esse momento para o mercado do milho nacional? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Eu que agradeço o convite, em primeiro lugar. Boa tarde a todos que nos assistem. Sem dúvida, a gente viu o preço do milho ele cair bastante em função de uma busca por competição de um milho americano que no primeiro momento, com a saída dos fundos de investimentos, caiu bastante. Esse milho cai para um patamar bem baixo, que é o que a gente tem visto nesse momento. Mas quando a gente analisa, né, você comentou da safra recorde brasileira, e de fato a gente tem todo o potencial para ter uma safra recorde, mas quando a gente analisa o estado do Mato Grosso, sim, produzindo uma produção provavelmente recorde, em torno de 47 milhões de toneladas. Mas quando a gente olha mais para o sul do país, então Mato Grosso do Sul, a parte do Paraná também, onde se teve um atraso no plantio, a gente enxerga um potencial de perda produtiva em torno de 1 a 3 milhões de toneladas para esses estados. Então, olhando para a América do Sul, quando a gente soma Brasil e Argentina na safra passada, a gente teve uma produção total em torno de 161 milhões de toneladas. Quando a gente olha para esse ano, seria algo em torno de 155 ou menos, certo? Então, quando a gente junta esse fator com uma Ucrânia, com todo o problema que a gente sabe que está tendo com a guerra, e uma produção menor em 30%, 40%, em conjunto a um problema de exportação, né, nesse corredor de exportação que deveria ser renovado, mas parece que realmente não vai, e se encerra agora, 17 de maio, faz com que a safra americana atual, e você até comentou, se torne muito importante para trazer uma produção maior globalmente falando. Então, Brasil e Argentina produzindo uma produção menor que ano passado, a Ucrânia também, problema de produção e escoação, trazendo aí uma pressão
para os Estados Unidos, que começa a safra, vamos dizer assim, não com o pé direito, né? A gente viu uma safra que se inicia um tanto quanto temperaturas abaixo do esperado, algumas regiões com geada, outras regiões ali na parte das grandes planícies com uma neve que não se derreteu e atrasa um plantio de milho e se pergunta se realmente esse produtor ele vai plantar esse milho ou ele vai preferir acionar o seguro, uma vez que ele tem até 20 de maio para semear essa cultura. Pedro, agora há pouco eu via o mercado futuro do milho aqui no Brasil, ele começava a ceder mais intensamente, depois de uma segunda-feira até com alguma recuperação, e as sinalizações no interior, no mercado físico, principalmente Mato Grosso, já vão mostrando um milho com valores bem mais baixos, pensando em projeção e pensando que essa safra ainda ela não entrou, né? Ela não está ainda no mercado, o que traz uma expectativa ainda de quedas mais expressivas. Dá para pontuar o quanto que o milho pode ceder ainda aqui no Brasil? Olha, Fabiano, na realidade, essa safra não entrou, né, mas ela começa a ser precificada. Então, no momento que a gente vê uma potencial produção recorde no estado do Mato Grosso, com o preço de soja que caiu bastante diante de um basis colapsado e também interferindo no preço do milho, esse preço atual ele já começa a projetar uma safra recorde. Mas o grande ponto aqui é que os preços caíram bastante, então quando a gente voltando um pouco para os Estados Unidos, por conta da responsabilidade deles, né, ou melhor, do peso deles, de ter uma produção positiva esse ano, se tem muita água para passar debaixo dessa ponte, eu acho que é uma maneira mais simples de entender. Então, a safra americana está só começando e a responsabilidade deles de ter uma boa produção é muito importante para um alívio de nos estoques. E então, o momento é de preços baixos, mas diante disso, faz sentido a gente poder ver sim uma melhora na perspectiva desse preço. Tá certo, Pedro. Pedro, vou mudar de assunto com você rapidamente para falar do mercado de soja. Nós tivemos nesta última segunda-feira, como tradicionalmente ocorre, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trazendo seu relatório de acompanhamento de lavouras. E esse acompanhamento de lavouras mostrou um avanço interessante para 35% da área norte-americana destinada à soja já semeada. É um dos pontos interessantes. Também temos soja emergindo num volume maior do que no ano anterior e também a média dos últimos 5 anos, mas tem algumas questões pontuais nos Estados Unidos. Você citou algumas questões ali nas áreas de plantio, mas na divisa mesmo Estados Unidos e Canadá o clima está mais seco, mas a verdade é que o mercado está pressentindo aqui, ou pelo menos está precificando no momento, que soja nos Estados Unidos vem bem, né? Então, temos ali um impacto no mercado da soja na Bolsa de Chicago. Como é que você avalia este momento de mercado de soja, no qual a situação climática começa a cada vez mais pesar em relação à safra norte-americana? Realmente a gente vê um plantio de soja, de certa maneira, acelerado nos Estados Unidos, mas com alguns problemas pontuais que chamam bastante atenção. E o atual patamar de preço, né, a gente vê Chicago caindo, mas também a gente vê os grandes fundos de investimento desposicionados desse mercado diante de um aperto monetário, e os fundos de investimentos eles acabaram preferindo sair desse tipo de ativo, né? Mas ao mesmo tempo, como eu disse, a safra americana está só no começo, e quando a gente analisa a área de soja, se teve um pequeno incremento, então qualquer problema realmente climático pode tanto trazer uma produção de soja, prejudicar a produção de soja, mas também trazer esses fundos de investimento novamente para este mercado, né? Uma demanda importante nos Estados Unidos é a demanda pelo diesel renovável, uma demanda crescente diante de todo esse problema de substituição do combustível fóssil pelo renovável, a geração de crédito de carbono. A gente vê isso como um forte fator de demanda nos Estados Unidos. Então, esse relatório que você acabou de citar, que sai na sexta-feira, é um relatório importante, porque ele realmente traz para a gente, então, um número mais fidedigno dessa área semeada nos Estados Unidos, e isso deve ser tradeado. Além disso, eles trazem uma perspectiva importante em relação à precificação do contrato de novembro. E quando a gente faz uma análise back to time, a gente olha para trás, a gente enxerga que esse preço que eles trazem nesse relatório de maio, ele tem uma certa boa semelhança com o preço praticado real nesse contrato no final do ano. Pedro, e enquanto isso aqui a comercialização no Brasil,
ela é mais lenta que nos anos anteriores, deve estar atingindo um pouco mais de 50%, o que mostra que nós devemos ter muita soja para negociar ainda no segundo semestre. Mais do que isso, nós devemos ter um volume de soja maior do que o habitual quando a safra norte-americana estiver de fato no mercado. Como que isso pode influenciar os números para o mercado, principalmente para a soja brasileira? Lembrando que o sojicultor no Brasil, que precisou cobrir contas, as contas começaram a vencer mesmo no mês de abril, fez isso em março, fez isso em abril, e os prêmios de soja, inclusive, deram uma melhorada aqui no país. Correto, Fabiano. Essa é uma análise que faz total sentido, mas ao mesmo tempo que a gente enxerga é que se teve um atraso, né, na temporada de exportação do Brasil, tanto diante de um ciclo estendido e uma China no começo um pouco mais lento, mas o que a gente enxerga agora é realmente essa exportação, ela tomou força e ela continua ocorrendo de uma maneira significativa. A China tem comprado bastante, inclusive já trazendo um ponto aqui que talvez o relatório do SG possa trazer na sexta-feira, é um aumento das importações chinesas, porque o ritmo de importação impresso até agora pelas compras chinesas ultrapassam, né, o que eles colocam como, as 96 milhões de toneladas que eles colocam como meta. Então, essas importações elas devem continuar ocorrendo para os próximos meses. A gente vê os bases querendo melhorar, então isso colabora muito para a precificação final para o produtor. Esses prêmios eles devem continuar com uma certa melhora, uma vez que essa soja está sendo escoada e a colheita vai sendo finalizada. Então essa é uma boa perspectiva para o produtor. E ao mesmo tempo que uma Argentina, né, com todo o problema de produção, quando a gente soma a produção brasileira e argentina, a mesma produção do ano passado praticamente, uma demanda ainda maior. Então realmente esse preço de soja atual ele está bem descontado por conta de um problema logístico que fez com que o basis colapsasse e esse basis ele começa a melhorar. Inclusive a Argentina começa a comprar bastante no sentido que quando a gente olha para trás, realmente a importação da Argentina tem sido muito maior do que nos últimos anos e especula-se que isso vá continuar devido à grande capacidade de esmagamento que eles possuem para os próximos meses, colaborando então para a melhora desses preços, né? A soja americana que só fica disponível mais para o final do ano, dando essa janela de comercialização para o produtor brasileiro. Tá certo, Pedro. Pedro, para encerrarmos aqui a nossa conversa em relação ao mercado de soja, temos, a partir de agora, estamos vendo já alguma melhoria. O dólar voltou a trazer uma sinalização acima da casa dos R$5, e esses R$5 nós não sabemos mais se é piso ou se já está virando um teto para o dólar, mas o fato é que o câmbio neste momento ajuda um pouco. Quais são as suas expectativas em relação aos negócios do sojicultor brasileiro a partir de agora? Olha, Fabiano, eu acredito que à medida que esses preços começarem a melhorar, essa soja vai começar a sair com mais rapidez da mão do produtor, né? Porque quando a gente olha, olhando pela ponta compradora, se teve um patamar de preço muito interessante, sem dúvida isso foi sendo aproveitado. Então, quando a gente pensa um preço médio pela ponta compradora, ela pode ter então a condição de pagar um pouco mais caro agora, mais para frente, e dessa maneira o produtor deve continuar comercializando com patamares melhores, pensando também até em abrir espaço para o milho safrinha, né? Então, essa produção ela tem que ser comercializada, isso tem que tomar andamento, e essa demanda, tanto do mercado interno quanto a demanda do mercado externo, né? A de exportação, até o momento, se mostra suficiente para fazer com que essa soja seja comercializada. E, sem dúvida, o dólar é um fator, né, fundamental para a precificação final, e a gente tem visto realmente uma forte resistência nesse patamar de R$5 a cada dólar. Isso deve se manter por esse período. Tá certo, Pedro. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Eu agradeço, Fabiano. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. Conversamos com o Pedro, ele que é da AgResource, e trazia para nós aqui pontuações importantes sobre o mercado do milho e também mercado da soja. Olha só, logo na abertura eu falava a respeito do que nós tínhamos em relação ao relatório de acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos. Esse relatório mostra um plantio, uma semeadura bastante acelerada que já atinge 35%.
Você vai ver agora os números do Departamento de Agricultura norte-americano em gráficos e no comparativo com os períodos anteriores. Olha só, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a média dos últimos 5 anos é de 21% da área destinada à soja cultivada em uma data de 7 de maio. Ano passado, nessa mesma data, estava em 11%, bastante atrasada, portanto, ano passado, a lavoura norte-americana. Neste ano, ocorre justamente o contrário, ela vem bem adiantada, atinge 35% da área destinada para a soja, e esse número aqui, ele acaba por trazer um impacto bem forte, bem expressivo sobre os negócios com soja em Chicago, que eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos ver agora como é que está a condição da soja emergindo nos Estados Unidos. E ela também vem mais rápida do que na média e principalmente com o ano passado. A média dos últimos 5 anos para essa data é 4% das áreas de soja estarem emergindo. Ano passado, esse nível estava em 3%, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E agora, esse mesmo número sobe para 9%, trazendo aí um cenário um pouco mais complicado para os negócios, né? Se a soja está emergindo rápido e o plantio está igualmente rápido, evidentemente que isso vai influenciar nos negócios. E era justamente o que ocorria na abertura, desde a abertura para a soja negociada na Bolsa Norte-Americana. Estas informações surtiram um efeito negativo e soja operava o dia todo em queda. Você acompanha comigo agora como é que vem os negócios em Chicago. Nós estamos com a tela posicionada e soja cai e cai forte. Você tem aqui a posição de julho a 14 dólares 11 centes mais 4 bushel, com queda de 1,55%. Destaco também a posição de agosto, negócios a 13 dólares 45 centes mais 2 o bushel, com queda de 1,48%. Agora temos também a posição de novembro, a 12 dólares 72 centes o bushel, com recuo de 1,51%, enquanto janeiro é negociado a 12 dólares 52 centes mais 2 o bushel, com queda de 1,59%. São os números que nós destacamos agora em relação aos negócios com soja na Bolsa de Chicago. E você vê aí que soja realmente ressentiu essas informações. Mais do que isso, nós já tínhamos um movimento que vinha desde a semana passada, ele foi mais vigoroso nessa segunda-feira, dos fundos de investimentos estarem deixando os negócios em derivativos e apostando mais no mercado financeiro. Isso já traz nos Estados Unidos mesmo um cenário de queda para as commodities. Isso porque a taxa de juros, como você sabe, na última reunião, no último anúncio do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, teve uma elevação de 0,25 ponto percentual para a taxa norte-americana. E o dólar vinha estável no Brasil. Essa estabilidade do dólar no Brasil vem mais pelas questões que são ligadas aos fatores internos do país. Dá uma olhada comigo como é que vem a moeda norte-americana, porque ela estabilizou estava acima de R$5, né? Agora ela acaba de recuar. Você vê aqui o dólar agora vindo com um recuo de 0,33% a R$ 4,99. São os números que eu trago para a moeda norte-americana. E já que eu mostrei os números da moeda, vou aproveitar para conversar com Walter Pulga Júnior. Tivemos também o anúncio ali da China em relação às suas importações e exportações no mês de abril. Walter Pulga Júnior, como é que vem o mercado financeiro nesta terça-feira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Não é muito complicado para entender. O dólar esboçou uma reação frente ao real porque os dados que vieram da China mostram uma redução acentuada das importações chinesas, né? O dólar estava em alta logo na manhã desta terça-feira, acompanhando um certo mau humor, como divulgam as agências de notícias, né, diante de dados da China de importação chinesa que tiveram uma forte queda. Bom, é a segunda maior economia do mundo, né? Para se ter uma ideia, veja, na China as importações caíram quase 8% em abril, né, em comparação com o mesmo período do ano passado. As expectativas apontavam até para uma alta nas importações chinesas, mas houve uma queda. Já de outro lado, as exportações, né, o que a China manda para o exterior,
aumentou 8,5% também na comparação anual, né? As projeções eram de 6%. Isso trouxe, notadamente para moedas como o real, né? País exportador, Brasil é exportador de produtos para a China, uma certa, vamos dizer, uma certa preocupação. No entanto, o que ocorre é que Acho que nós perdemos aqui o contato com o Walter Pulga Júnior. Peraí, voltamos então. Pulga, nós perdemos o seu contato agora há pouco, justamente quando você explicava este cenário de expectativa em relação à China, que havia, né, de importar mais neste período. deveria importar mais, mas não ocorreu isso. O que ocorreu foi uma queda de praticamente 8% nas importações chinesas, ou seja, houve uma compra menor da China. Isso trouxe alguma preocupação, notadamente para países exportadores, como o Brasil, que tem na China um grande cliente. No entanto, o que ocorre neste momento é uma retomada do movimento de queda para o dólar. Como você noticiava agora há pouco, o dólar já vinha, olha, eu acompanho aqui os últimos negócios na faixa de 4,99. A 4,99 ele cai agora um pouco mais, cai 0,38%. E o que ocorre lá fora? Bom, lá fora o dólar avança frente às principais moedas do mundo, né? O índice dólar sobe 0,32%. Aqui cai frente ao real. Lá fora sobe. Há perspectivas melhores para a economia, como nós pudemos observar no noticiário desta manhã. Há alguma perspectiva positiva e isso ajuda bastante. Agora, falando de commodities, né, que sempre sofrem influência do preço do petróleo, da chamada rainha das commodities. Petróleo vem em queda lá fora. Ontem nós noticiávamos alta para o petróleo, agora já volta à faixa de $75, $76 o barril. Eu falo de petróleo tipo Brent, negociado para julho deste ano, o mercado futuro sinaliza aí valores mais baixos para o petróleo. O petróleo WTI também cai lá fora, cai quase 2%, volta a $71, $72 o barril. Bem abaixo do que nós vimos recentemente. Agora, para a agricultura brasileira, notícia boa vem para o cafeicultor, né, e para a indústria que trabalha com processamento de café, Fabiano, porque o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira vai oferecer para os agentes financeiros, né, financiamento aos cafeicultores neste ano, fase inicial da colheita, cerca de 6 bilhões e 375 milhões de reais. Bom, decisão nesse sentido já foi tomada na semana passada, após a aprovação do Comitê Técnico do Conselho Deliberativo da Política do Café. Agora, tome nota, hein? As linhas atendidas e os valores ficaram mais ou menos definidos com esses números que eu vou passar. Crédito para comercialização de café, 2 bilhões e 355 milhões de reais. Crédito para custeio, né, do café, 1 bilhão e 620 milhões de reais. Financiamento para aquisição do café, tome nota, 1 bilhão e 480 milhões de reais. Agora, para a recuperação de cafezais danificados, a verba é muito pequena, viu? O Fundo de Defesa da Economia Cafeeira reservou apenas 30 milhões de reais. Há muito cafezal danificado no país, mas o recurso disponível ficou menor. Fabiano, são os destaques do dia no mercado financeiro. É com você. Obrigado, Walter Pulga. Uma ótima tarde a você. O Pulga volta na nossa terceira edição a partir das 16 horas, no horário de Brasília. Por aqui eu volto a falar de mercado de soja e agora da soja no Mato Grosso, maior produtor do país, maior produtor individual do mundo. E por lá, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, a comercialização da soja na campanha 2022-2023 atingiu 66% no mês de abril. O produtor vendeu mais no mês de abril, acelerou. Mesmo assim, você vai ver agora no gráfico, fica bem atrasado frente às negociações do último ano e também a média de 5 anos. Veja comigo então como é que ficaram os números. Você tem aqui a média dos últimos 5 anos de negociação para a soja em Mato Grosso no fechamento do mês de abril em 85,43%. No final de abril
do último ano estava em 74,35%. E apesar da aceleração que teve, que fez atingir 66%, é uma aceleração que nem é tão forte assim não, tá? Agora eu estava olhando o cálculo padrão, em março fechou com 60,85%, chegou a 66% em abril, então teve um avanço inferior a 6 pontos percentual. Então foi uma aceleração, mas não tanto assim, mas colocou ali já as negociações próximas a 70% da lavoura do estado de Mato Grosso, de acordo com os números que foram apresentados pelo IMEA. Um outro dado importante é que em relação à campanha 2023-2024, que será cultivada apenas a partir do dia 15 de setembro, ou após o final do vazio sanitário, melhor dizendo, ela chega agora a 9,35% da área já comercializada de acordo com o IMEA. Por aqui eu sigo falando de soja e agora a referência nos portos brasileiros. Porto de Santos de Paranaguá, você acompanha comigo. Nós temos os dados aqui para entrega no mês de junho. Porto de Santos vem agora para R$ 143,00 a saca de 60 quilos. Paranaguá, R$ 142,00 a saca, de acordo com a Granos Corretora. Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar de clima, como que ele influencia as áreas de produção. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar com Felipe Reis, da Earth Daily Agro, que vai participar ao vivo conosco. Além disso, tem o mercado do milho também. Eu volto já. E o assunto agora na Agricultura BR é uma frente fria que deve atingir a região sul do país e pode até trazer ali alguns respingos sobre parte do centro-oeste e sudeste do Brasil. Para saber como é que isso pode afetar ou não as áreas de produção do sul do país e também de outros estados que podem ser afetados, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Felipe Reis, ele que é da Earth Daily Agro e participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Felipe, obrigado pela sua participação, Felipe. Essa frente fria, ela vem mesmo? Qual que é a sua intensidade e o que nós podemos esperar de impacto nas áreas de produção do sul do Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores. Sempre um prazer participar do programa junto com vocês. E realmente, nós temos uma frente fria aí para o Brasil para os próximos dias. Nós trabalhamos aqui com dois modelos climáticos, tanto o modelo europeu quanto o modelo americano. Ambos concordam que essa frente fria já deve chegar nos próximos dias, deve registrar temperaturas médias aí de 2 a 3 graus abaixo da média dos últimos 10, 15 anos, não apenas para o sul, mas também para o sudeste e centro-oeste. Quando a gente fala de produção agrícola no Brasil, no momento atual, a gente está falando de produção de milho safrinha, a principal cultura nesse momento. Para Mato Grosso, maior produtor nacional de milho, não deve ter problema, uma vez que o estado já tem temperaturas médias relativamente altas, principalmente em consideração com o sul do país. Temperaturas médias devem ficar em torno de 15 graus, mínimas acima de 10 graus, não é o suficiente para trazer uma geada e impactar negativamente nas lavouras. Por outro lado, ali na região do Paraná, principalmente o centro-sul, região de Palmas, da cidade de Palmas e aos arredores, nós podemos ter temperaturas mínimas em torno de 5 graus. E essas temperaturas mínimas são médias das mínimas que nós calculamos. Ou seja, em alguns campos, algumas áreas, podemos ter temperaturas abaixo de 5 graus, onde já se caracterizaria uma geada para essas regiões. O lado positivo é de que é bem localizado, quando a gente fala de produção de milho safrinha. Então, para a produção nacional e até mesmo estadual, falando aí do Paraná, não devemos ter grandes problemas, grandes alterações no cenário. A produção de milho safrinha está muito positiva quando a gente olha o NDVI, Índice de Vegetação, que é um índice que mostra a saúde, o vigor das lavouras, e tem uma alta correlação com a produtividade. Então, quanto mais alto esse índice, mais alto é a produtividade. Nós temos um bom valor de NDVI em Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul.
Paraná está um pouquinho abaixo desses outros estados, mas ele teve um plantio tardio, temos que lembrar isso, e temos uma boa dinâmica, ou seja, uma situação de quebra de safra está descartado tanto para o país como um todo, quanto para os principais estados produtores. Pode ser que pontualmente essa frente fria diminua um pouquinho o potencial produtivo em algumas regiões, mas vai ser uma área muito limitada quando a gente fala do milho safrinha, pelo menos. Em relação ao El Ninho e à produção brasileira, o El Ninho ele tende a trazer temperaturas, ou pelo menos aqueles picos de temperatura para cima ou para baixo, menos vigorosos. Teoricamente, Laninha traz uma possibilidade maior, por exemplo, de uma geada. Dá para dizer que esta campanha 22-23, ainda que tenha tido muito milho cultivado no centro-sul do Brasil, fora da janela ideal, o risco existe, mas talvez não seja tão grande assim, de geadas atingindo essas áreas de produção em momentos que são cruciais no desenvolvimento da planta? Perfeita análise, Fabiano. Quando a gente olha para o fenômeno El Niño, o que ele traz para o Brasil, para as regiões produtoras do milho safrinha? Normalmente temperaturas um pouquinho acima da média. E quando a gente olha o plantio tardio, qual é o problema, o risco, na verdade, do plantio tardio? É de que você terá uma média de um volume de chuvas possivelmente ou provavelmente menor do que o normal, uma menor radiação solar, porque o volume de chuvas de janeiro a junho, julho, vai diminuindo, assim como a radiação solar, e também o milho vai ficar mais tempo no campo durante o inverno, aumentando a possibilidade, a exposição a possíveis geadas. Quando a gente olha para abril, o volume de chuvas em abril foi acima do normal, ou seja, trouxe boas chuvas, diminuindo esse risco de seca, impactando o potencial produtivo. Tá? E o El Niño, ele deve trazer, ou normalmente traz, um inverno menos frio, ou seja, diminui a possibilidade de geadas. O El Niño, então, pode colaborar ou está diminuindo o risco para que haja uma geada impactando significativamente na produção das lavouras de milho safrinha no Brasil. Felipe, nós temos visto alguns dados que têm chegado, que acompanham principalmente os reservatórios brasileiros, os reservatórios para produção de energia elétrica das usinas, também os reservatórios para consumo de água da população, principalmente nos grandes centros, mas o que nós temos visto foram chuvas mais intensas em abril. O mês de maio começou, tem pouco mais de uma semana, e tem tido chuvas também interessantes em parte do centro-sul. Dá para dizer hoje, Felipe, como é que está essa caixa d'água do solo, né, nessas áreas produtoras no centro-sul do Brasil? Porque os dados aí desses reservatórios são muito bons, né? Os níveis subiram muito em relação ao que se tinha há anos anteriores. Hoje nós temos mais água também, dá para dizer, uma umidade mais alta no solo brasileiro, nas áreas de produção? Sim, sim. Não só pelas chuvas de abril, mantendo essa seca que nós temos observado nos últimos 5, 7 dias, mas se olharmos um pouquinho para trás, desde o dia 1º de março, nós tivemos uma primeira quinzena com alto volume de chuvas em Mato Grosso do Sul, Paraná, o que dificultou até mesmo as operações de campo, ou seja, a finalização ali da colheita da soja, o plantio do milho de segunda safra. A segunda quinzena foi com baixa precipitação, principalmente ali se encaminhando após o dia 20 de março até o dia 5 de abril, mais ou menos. Nós tivemos uma precipitação muito baixa nesses dois estados, mas a umidade do solo continuou favorável para o desenvolvimento das culturas, porque as chuvas de fevereiro e da primeira quinzena de março mantiveram o solo com boa umidade. O mesmo aconteceu quando a gente olha para abril e maio. Boas chuvas durante os primeiros 23 e 25 dias do mês de abril. Após isso, nós tivemos uma redução do volume de chuvas. Algumas regiões, como a região central do Paraná, já vem apresentando uma queda da umidade do solo um pouquinho mais significativa, onde estava 20%, 30% acima da média, hoje se encontra 5%, 10% abaixo da média, então uma redução até significativa, mas sem uma redução de potencial produtivo por enquanto, até o momento, quando eu falo até o momento, até hoje, isso devido às chuvas de abril das semanas anteriores. Então, vem mantendo e possibilitando o desenvolvimento das culturas, pelo menos por enquanto. Seria favorável um pouquinho mais de chuvas
a partir do dia 10, 12 de maio, já para reduzir essa seca que nós estamos vendo na última semana, mas ainda assim, por enquanto, a situação está satisfatória. Tá certo, Felipe Reis, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Fabiano. Uma ótima tarde. Conversamos com Felipe Reis, da Earth Daily Agro, falando a respeito dos fatores climáticos, seus impactos na produção brasileira, principalmente agora falando da segunda safra, o milho que está no campo. E essa mensagem é muito importante, né? Ainda que tenhamos e vimos um cereal que foi cultivado fora da janela ideal, né, que isso realmente aumenta muito o risco, o El Niño acaba trazendo um cenário de uma certa segurança. E essa certa segurança faz com que os números, né, as previsões, não mostram que possamos ter geadas graves, picos de temperatura ao contrário, né? Quedas muito elevadas de temperatura e causar geadas em momentos cruciais de desenvolvimento do milho. Olha, já que falei de milho, vou falar do maior estado produtor de milho e de soja do Brasil, eu falo do estado do Mato Grosso. Se você considerar aí as duas produções e as demais, o estado do Mato Grosso sozinho produz aí cerca de 90 milhões de toneladas de grãos. E a questão logística, em especial agora, o armazenamento, é o elemento que mais traz preocupações para esses produtores, tanto para conseguir ter algum estoque, guardar o produto sem perda de qualidade da soja, do milho principalmente, e conseguir comercializar em momentos mais adequados, mais interessantes do ponto de vista comercial. Para falar a respeito deste assunto, você acompanha agora a reportagem de Valdir Pacheco. Mato Grosso possui 903.357 km² de extensão territorial. É cortado por 6 rodovias federais, sendo a BR-163 a principal via de escoamento ligando o norte e o sul do estado aos portos de Santos, em São Paulo, Paranaguá, no Paraná, e Miritituba, no Pará. Além das rodovias estaduais, como a MT-139 e 170, que servem de espinha dorsal a acesso às federais. O estado, que é o maior produtor de grãos do país, enfrenta uma situação crítica com o déficit de capacidade de armazenagem. Falta espaço para guardar toda a sua produção. Nesta safra 2022-23, Mato Grosso possui um déficit de armazenamento projetado em 64,9 milhões de toneladas. Entre soja e milho, o estado deverá produzir 90,73 milhões de toneladas no atual ciclo. Uma saída para tentar amenizar o problema é o silo bolsa, porém a demora na armazenagem pode comprometer a qualidade dos grãos. E agora vem aí mais uma colheita do milho segunda safra e o velho problema do setor continua sendo o mesmo, quantidade enorme de milho a céu aberto. Conforme a última estimativa de safra divulgada pelo IMEA, as projeções para a safra 2022-23 de milho seguem apontando um novo recorde de produção. A perspectiva é que aproximadamente 46,4 milhões de toneladas de cereal sejam colhidas no estado, 5,87% acima das 43,8 milhões retiradas das lavouras na temporada passada. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Sigo falando de Mato Grosso e agora trazendo os números do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária para a comercialização do cereal. E a comercialização do cereal avançou no mês de abril frente ao mês de março, 4,91 ponto percentual. E com isso, atingiu pouco mais de 38,6% de todo o milho a ser produzido no Mato Grosso já comercializado. É o que você vai ver agora na tela comigo, no comparativo com a média de 5 anos e também 2022. Olha só, nós trazemos aqui a média dos últimos 5 anos na comercialização mato-grossense, que é de 66,63% para um mês de abril, a chegada no mês de abril.
Ano passado, chegava abril totalizando 57,86%. Agora, neste ano, abril fechou com 38,65%, o que mostra um forte atraso em relação à comercialização do cereal em Mato Grosso. O produtor está bastante insatisfeito com os preços do milho. A expectativa é de safra recorde no Mato Grosso e em todo o país. Por falar em milho, você vai acompanhar comigo agora como é que vem os números para o mercado futuro nacional. Milho que vinha recuando depois de alguma recuperação apresentada nesta última segunda-feira. Veja comigo na tela como é que vem os números para o milho. Nós temos aqui o mais curto prazo. Posição de maio a R$ 61,37 a saca de 60 quilos, queda de 0,10%. Julho vem estável a R$ 64,00 a saca. Setembro também em estabilidade, R$ 66,46 a saca de 60 quilos. E novembro, R$ 69,70 a saca de 60 quilos, com ligeira queda de 0,07%. São os números para o milho negociado no mercado futuro nacional. Falamos agora a respeito da semeadura do milho lá nos Estados Unidos. Por lá, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, que toda segunda-feira tradicionalmente traz o acompanhamento de lavouras, mostra que as áreas destinadas ao cereal tiveram mais uma forte aceleração de plantio e atingiram 49% da área destinada à commodity, à cultura. É o que você vai acompanhar comigo agora na tela, no comparativo ao ano de 2022 e também a média dos últimos 5 anos. A média dos últimos 5 anos, para a data do dia 7 de maio, é de 42% da área semeada. Ano passado havia muito atraso e em 7 de maio estava em 21%. É justamente o contrário do que ocorre para o ano de 2023, que chega em 7 de maio praticamente com a metade da área inteira já cultivada. Esses são os números do Departamento de Agricultura norte-americano para a semeadura do milho. Quem vem também numa situação muito positiva é o milho emergindo nos Estados Unidos. E aí tem os fatores climáticos. Os Estados Unidos não tem um clima padrão em todas as regiões produtoras, mas faz ainda com que tenha bons números aqui, inclusive acima da média. A média de 5 anos é 11%. Ano passado estava em 5% e agora atinge 12%. São os números que eu destaco para o milho norte-americano. E foram justamente esses números que influenciavam negativamente a Bolsa de Chicago nas suas negociações. Mesmo com um cenário que vinha demonstrando algumas sinalizações de melhora nos negócios, hoje temos um cenário completamente distinto. Isso porque milho nos Estados Unidos vem muito adiantado na semeadura. O petróleo, que influencia todas as oleaginosas e também o milho, afinal, nos Estados Unidos a produção de etanol é toda com base no cereal, também caía. E isso tudo influenciava, juntamente com os fundos de investimentos mudando as suas aplicações, influenciava negativamente o mercado. Vamos ver agora como é que vem os negócios com milho. Você tem comigo na tela a posição de julho caindo forte neste momento, 2,22% de queda para a posição de julho, a $5,83 mais 2 o bushel. Dezembro, $5,18 o bushel, queda também de 2,22%. Março é negociado a $5,27 mais 6 o bushel, com queda de 2,09%. E a posição de maio negociada a $5,34 mais 4 bushel, com queda de 1,88%. Portanto, milho hoje cai e cai muito forte na Bolsa norte-americana de Chicago. Nós vamos para o intervalo comercial, o nosso último, e daqui a pouco vamos trazer informações do clima, previsão do tempo e também do mercado do café. Voltamos já. Chegou a hora do quadro Agroclima aqui no Agricultura BR e olha só,
expectativa de um clima mais seco no centro-sul do Brasil. Quem fala sobre este assunto aqui no programa é Julian Marques. Boa tarde, Julian. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos. Um tempo completamente mais seco no centro-sul do país vai ser destaque na reta final de maio. Isso porque nós vamos presenciar a instalação de um bloqueio atmosférico inibindo a formação de instabilidades. No sul, é ótimo para o progresso de atividades de campo, como os tratos culturais em lavouras já implantadas, como forma de manejo para controle de pragas e doenças. No sudeste, também vai ser esperado um tempo seco. O tempo firme ficará espalhado por todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e pela maior parte de Minas Gerais. O que, por um lado, beneficia os trabalhos de campo, como corte e moagem e também colheita, por outro, prejudica o desenvolvimento de lavouras em áreas que estão ficando com o solo muito seco devido à estiagem, que é o caso do centro e oeste de São Paulo. O centro-oeste, mesma condição das outras regiões. A expectativa, inclusive, é de sol e um calor excessivo, o que pode prejudicar o desenvolvimento de algumas culturas na região que podem começar a sentir a falta de umidade na raiz das plantas. A tendência é de chuvas muito isoladas e pouco expressivas no norte de Mato Grosso. No nordeste, é alvo de chuvas irregulares e do calor excessivo, o que prejudica o desenvolvimento de lavouras que não têm acesso à irrigação. Na maior parte das áreas do centro e sul da Bahia, há chuva, mas não deve passar de 50 milímetros, sendo bem-vinda para o desenvolvimento das áreas de cacau no sul do estado baiano. Diferente da maioria das regiões, o norte continua com chuvas regulares. Volumes acima de 100 milímetros podem ser registrados no Acre. Na maior parte da região, o volume é esperado bem baixo, o que traz até um alívio para as áreas de solo bem encharcado. Fabiano, volto com você. Obrigado, Julian. Uma boa tarde a você. Você viu que a Julian está trazendo essas informações, clima mais seco, mas observe o período que ela trouxe, lá no dia 21 até o dia 26, já olhando bem mais para frente aí as questões climáticas que impactam, claro, o produtor rural e a população de uma maneira geral. Por aqui eu sigo, de certo modo, falando a respeito de previsão do tempo, porque, de acordo com o Operador Nacional da Energia Elétrica, que está aí à frente dos grandes reservatórios, 80% deve ser o nível dos reservatórios em todo o Brasil, na média nacional, chegando neste período agora para o mês de maio. Ele é bastante adequado, vem muito cheio, mostrando que a capacidade de produção de energia do país está mais do que garantida. É o que nos conta o repórter Gustavo D'Angelo. Segundo o mais recente programa mensal da operação, nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil, os níveis armazenados podem chegar a 88% em maio. Se confirmado, será o maior volume dos reservatórios da região para o mês desde o início da série histórica, em 2000. Essa previsão é baseada na expectativa de que este mês, embora seja considerado de menos chuvas, a energia natural afluente, a quantidade de água que chega aos reservatórios, fique em mais de 100% da média histórica na região. O volume contrasta fortemente com o que foi registrado há 2 anos. Em maio de 2021, o armazenamento médio nas duas regiões ficou em 32%. O volume baixo das represas acabou levando ao acionamento das termoelétricas emergenciais, que têm uma energia mais cara, situação que se refletiu no aumento das contas de luz. O ONS atualizou também sua previsão para o consumo de energia no país e estima que em maio a carga de energia alcançará 71.975 megawatts médios, alta de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A demanda maior por energia deve acontecer no norte. Já no sudeste e centro-oeste, onde está o maior consumo, a carga deve aumentar 1,8%. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E o programa Mecaniza Campo da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás tem mantido as atividades e atingido os produtores rurais. É o que nos mostra agora a repórter Ana Paula Bellini.
O evento foi para oficializar a entrega de tratores e grades aradoras, equipamentos modernos e que serão usados por produtores rurais em vários municípios goianos. No primeiro encontro com os prefeitos, o novo secretário de Agricultura de Goiás falou sobre a importância deste programa de mecanização no campo. Essa é uma diretriz do governo do estado de Goiás para que a gente possa elaborar e executar as políticas públicas em favor dos produtores da agricultura familiar. Muitas vezes o produtor ele sabe produzir bem, mas muitas vezes não tem condição de escoar a sua produção devido à falta de um maquinário para utilização nas estradas vicinais. Muitas vezes ele não tem condição de implantar as lavouras por baixa capacidade de aquisição desses maquinários que são extremamente caros. Então esse é um exemplo da efetividade das políticas públicas de inclusão produtiva da agricultura familiar. Dando continuidade ao projeto Mecaniza Campo, no primeiro ato, como novo secretário de Agricultura do Estado, Pedro Leonardo Rezende, entregou de forma simbólica aos prefeitos maquinários agrícolas que irão ajudar a agricultura familiar de mais de 11 municípios goianos. O investimento total foi de mais de R$2.600.000. Essa parceria para os municípios ela é muito importante, porque nós, os municípios pequenos, a gente talvez não tenha condições de ter esse maquinário. Então, através dos convênios, as parcerias com o governo do estado, com os nossos deputados federais e os deputados estaduais também, a gente tem que ter esses convênios, essas parcerias, para que a gente possa ter o maquinário necessário para a gente atender a nossa população. O projeto Mecaniza Campo já beneficiou mais de 240 municípios goianos. De Goiânia, Ana Paula Bellini. O assunto é café agora no Agricultura BR, e aí nós vamos trazer um pouco, as relações de oferta e demanda para o produto, como que os fundos acabam por influenciar os negócios lá em Nova York, no caso do Arábica, e claro, como é que ficam os preços para o cafeicultor brasileiro. E nós começamos trazendo para você o Mercado Futuro. Você acompanha o Mercado Futuro do Café Arábica, negociado na Bolsa de Nova York, na Ice Futures, hoje vindo com recuperação relevante. Posição de julho é negociada a $1,86 mais 20 a libra peso, uma alta de 1,22%. Setembro, $1,83 mais 95 por libra peso, com elevação de 1,29%. Os negócios para dezembro para o café Arábica estão em $1,82 mais 20 a libra peso e com uma alta de 1,39%. E março, $1,81 mais 95 por libra peso, com uma alta de 1,27%. São os negócios que destacamos agora com café Arábica na Bolsa de Nova York. Vamos falar um pouquinho de Brasil, isso porque a colheita do Arábica no estado de São Paulo tem deixado os cafeicultores, de certo modo, um pouco apreensivos. Isso por conta das chuvas que seguem ainda bastante intensas e podem prejudicar a qualidade do grão. Quem nos traz as informações é o repórter Gustavo D'Angelo. Aqui em São Paulo, alguns produtores de café Arábica iniciaram a colheita da variedade em abril, enquanto outros se preparam para começar as atividades em breve. Segundo pesquisadores do CPEA, na Praça de Mogiana, as primeiras áreas colhidas têm gerado certa preocupação entre cafeicultores, que vêm encontrando um bom volume de grãos no chão. Esse cenário está atrelado ao elevado volume de chuvas na segunda quinzena de abril. Já na região paulista de Garça, mesmo diante da maturação desigual do grão, produtores vêm realizando a colheita, motivados por uma parcela de grãos da ponteira que já estava pronta para ser retirada e, em alguns casos, até secando. Em Minas Gerais e no Paraná, a colheita ainda não começou. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Está aí, São Paulo já começou a colher.
E a questão é, né, nós temos mais chuvas por conta da mudança do Laninha para El Niño. Nós temos mais chuvas, tanto no mês de abril quanto agora também no mês de maio, tem se apresentado um volume um pouco mais intenso. Agora há pouco a Júlia Marques participava do Agricultura BR e falava a respeito do tempo mais seco a partir do dia 21 de maio, o que deve ajudar a colheita desse café arábica em São Paulo. Entretanto, ele vai receber as chuvas que ainda estão por cair até por volta desta data. Então, o produtor, o cafeicultor, tem razão de estar um pouco mais apreensivo neste momento de colheita. Sigo falando de café, mas agora de café robusta. O café robusta que é negociado na Bolsa de Londres, plataforma Life e referência para o Conilon aqui do Brasil. Olha só, nós temos a posição de julho negociada a 2.478 dólares, com alta de 0,28%. A posição de setembro é negociada a 2.455 dólares. A alta agora é de 0,36%. Novembro tem negócios a 2.415 dólares a tonelada, com alta de 0,29%. Janeiro, com pouco volume de negócios, mas em alta, vem com 2.367 dólares a tonelada, com elevação agora de 0,58%. Café robusta negociado em Londres, referência para o Conilon brasileiro. Vou pedir aqui para a nossa produção agora sim, cotação na tela. E agora sim, você conseguiu ver as cotações para o Conilon no estado do Espírito Santo, também para o Arábica do Espírito Santo, você conseguiu conferir agora nas informações do Agricultura BR. Sem elas você já sabe, você não fica, então estão aí as cotações de mercado. Para encerrar essa edição de Agricultura BR, volto a falar de soja, porque soja vem com impactos importantes de mercado. O primeiro deles, dá para dizer, que foi causado pela taxa de juros mais alta nos Estados Unidos, confirmada na última reunião e divulgação de dados do Banco Central norte-americano, no qual teve aquela elevação de 0,25 ponto percentual na taxa de juros do país. Então, esse ponto faz com que os investidores tirem o recurso financeiro de mercado de derivativos e coloquem no mercado financeiro por entender que ele é mais lucrativo. É um capital especulativo mesmo, né? Nós estamos vendo uma saída de recursos já há algum tempo e ela acelerou desde o começo dessa semana. O outro fator que nós podemos destacar está na queda do petróleo. O petróleo hoje recua, o petróleo com o valor mais baixo, ele acaba pressionando todos os óleos, inclusive o óleo de soja, e aí dentro do complexo soja acaba não ajudando ou jogando ainda mais para baixo a soja em grão. Aí o fator final está em relação à soja americana, que vai sendo cultivada, está bem acelerada o cultivo da soja nos Estados Unidos e com isso faz com que se acredite que o plantio vai ser dentro da janela ideal e por enquanto, por mais que tenha um probleminha ali ou aqui climático, os Estados Unidos vem num bom cenário de desenvolvimento da oleaginosa. Dito isso, você acompanha comigo como é que vem os negócios com soja em Chicago, pode colocar na tela, nós trazemos em destaque aqui as posições de mais curto prazo aqui no programa de hoje. Você tem soja na posição de julho a 14 dólares, 14 centes mais 6 o bushel, queda de 1,33%. Agosto, 13 dólares, 48 centes mais 2 o bushel, queda de 1,26%. Novembro, 12 dólares, 76 centes mais 2 o bushel, queda de 1,18%. Janeiro, 12 dólares, 64 centes mais 6 o bushel, queda de 1,29%. São as informações finais desta edição.
A Agricultura BR, segunda edição, fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. Na sequência, você tem as oportunidades do Genética BR. A todos, uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!